Pessoal do nono ano, nessa quinzena do primeiro bimestre, vocês deverão fazer as atividades de número 18 até a 31. Então, qual é a ideia? Eu vou dar um exemplo de cada atividade para que vocês possam consultar na hora de fazer, ok? Começando pela número 18. Calcule as seguintes raízes. Eu peguei aqui a raiz décima de 1024. O primeiro passo para desenvolver essa raiz é decompor em fatores primos. Então eu pego o 1024 e decomponho em fatores primos. Então vai lá, 1024 dividido por 2 é 512. 512 dividido por 2 é 256. Dividido por 2 novamente, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado à décima potência. Então eu reescrevo a raiz décima de 2 elevado a 10. Como eu tenho o índice e o expoente iguais, eles eliminam a raiz e sobra como resultado o 2. Portanto, a raiz décima de 1024 é igual a 2. Na questão 19, determine as raízes. Eu peguei como exemplo a raiz quadrada de 81. Nós sabemos que é 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Mas eu vou fazer pela decomposição. Então, eu faço 81, faço o traço de decomposição em fatores primos e começo dividindo por 3. 81 dividido por 3 é 27, que dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dá 1. Então, é 3 elevado à quarta potência. Então, a raiz quadrada de 81 pode ser escrita como 3 elevado à quarta potência. Lembrando que quando eu falo em raiz quadrada, o índice é 2. Vejam aqui, ó. Tá vendo esse 4? 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o que eu faço? Eu elimino a raiz, copio o 3, que é a base. 4 dividido por 2, 2. 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, como a gente já havia previsto. Na questão 20, observe qual o caso de simplificação de radicais e simplifique. Então, tem vários casos aí, né? Eu peguei 2 como exemplo. Entre o 10 e o 4, como se fosse uma fração, né? Eu consigo dividir o 10 e o 4 por 2. Então, vai ficar 10 dividido por 2, 5. Copia o 2 da base. 4 dividido por 2, 2. O 5 e o 2 não dá para simplificar. Então, fica desse jeito, tá? Esse é o máximo de simplificação que eu consigo. Agora, esse exemplo aqui, eu tenho novamente o 6 e o 3. Ambos podem ser divididos por 3. Mas, tal qual eu fiz aqui em cima, eu posso eliminar a raiz. Deixa o caminhão passar. E faço 6 dividido por 3, que é 2. E está simplificado, tá? Na questão 21, deixa eu puxar um pouco mais para cima aqui, porque senão sai do enquadramento. A gente tem 8/27 elevado a 1/3. Quando o expoente, esse número aqui, for um número de fração, fracionário, a gente pode transformar esse número numa raiz. Então, ó, só que o que acontece? O denominador, ele passa a ser índice. Aqui dentro eu coloco 8 sobre 27 e elevado a quanto? Ao numerador, 1. Vejam bem, raiz cúbica, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o ele mesmo é 8 sobre 27. Tanto o 8 como o 27 podem ser decompostos, né? 8 na decomposição é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. O 27 é 3 elevado ao cubo. Vocês podem fazer aí que vai chegar nesse resultado. Então, como que fica isso?
índice e expoentes iguais, elimina a chave e o resultado é 2 sobre 3. Essa primeira parte está pronta. Vamos pegar agora o número 22. Mais um caminhão passando. Número 22. Calcule as raízes abaixo. Bom, eu peguei essa aqui, que eu imaginei que é uma que ia gerar um pouco de dúvida, né? A gente tem um sinal negativo fora da raiz e é uma raiz cúbica. Então eu copio aqui. Eu vou transformar esse número decimal num número fracionário. Para isso eu elimino o zero, a vírgula, fica 216 na parte de cima. Embaixo eu coloco o número 1, seguido de quantos zeros? 1, 2, 3. 3 algarismos, 3 zeros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição do 216 e do 1000. Para a gente ganhar tempo, eu já fiz aqui a parte, né? Então a raiz cúbica, 216, ele pode ser escrito assim, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E o 1000 pode ser escrito como 2 ao cubo, 5 ao cubo. Notem que todos os expoentes são iguais ao índice. Isso nos permite tirar a raiz, né? Eliminar a raiz. E o que vai sobrar então aqui fora? O 2 vezes o 3 e embaixo o 2 vezes o 5. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 5 é 10. Como eu parti de um número negativo, né? Então 6 décimos eu posso lançar assim. Não posso esquecer que era tudo negativo, né? E eu ia esquecendo, então eu ponho um sinal de menos aqui, aqui e aqui, porque ele vem de fora, né? Então esse é o resultado. Continuando, no exercício 23, simplifique os radicais, para isso fatore. Então vamos fazer o que está pedindo, né? 98. Nós vamos fazer a decomposição, começando dividindo por 2, né? Porque é um número par. Dá 49, que dividido por 7, perdão, dá 7. E o 7 por 7 dá 1. Então, o 98, a raiz quadrada de 98, pode ser escrita assim, ó. 2 vezes 7 ao quadrado, ó. O que eu consigo com isso? Eu tenho um índice 2, só vai sair como fator externo o 7. Então, como fica essa simplificação? 7 raiz quadrada de 2. E acabou. Mas e aqui raiz de 2? Não tem como simplificar, tá? É um número irracional, né? Exercício 24. Simplifique os radicais. Continuando com a mesma ideia, né? Só que agora é uma raiz quinta. Então a gente decompõe o 224. Começa lá dividindo por 2, dá 112, né? Divide por 2 de novo, dá 56. Divide por 2, dá 28. Por 2 dá 14. Por 2 dá 7, que por 7 dá 1. Perfeito? 1, 2, 3, 4, 5. Então é igual a 2 à quinta vezes 7. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Raiz quinta de 2 à quinta vezes 7. Dessa vez, ó, 5, né? Expoente 5, índice 5. Quem sai como fator externo é o 2. E a raiz quadrada de 7 fica. É um número irracional. Tá? Passando mais um caminhão. Vamos contando quantos caminhões passam durante a gravação. Qual é o maior número? A gente tem o 2,81 e o raiz quadrada de 8. Eu vou querer que vocês determinem, através do uso de uma calculadora, pode ser, qual que é a raiz quadrada de 8. E aí vocês vão comparar. E vão me dizer qual dos dois é o maior número, ok? Essa é a dica. Continuando, vamos agora para o exercício 26. No 26, pede-se, resolva as expressões abaixo. Isso aqui é uma expressão numérica, né? Embora seja uma expressão numérica com radicais. Bom, a gente vai usar os conhecimentos que a gente aprendeu aí. Raiz cúbica de menos 1.
eu tenho que descobrir um número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar menos 1, né? Então, quem que é? É o próprio menos 1, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então, continua 1. Menos com menos é mais com menos é menos, ó. Então, a resposta que a gente tem que colocar aqui em cima, vamos fazer um tracinho, é menos 1. Mais raiz cúbica de 8, que número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 8? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 eu coloco aqui. E essa aqui não é difícil, né? Uma raiz quadrada de 4 é uma raiz exata, né? 2 vezes 2 é 4, então é 2. Aqui embaixo, a gente só vai fazer o seguinte, ó. 9 mais 16. 25. O radicando é 25. Então, vai ficar assim, ó. Vamos começar ao contrário aqui. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. E a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então tá aí, ó. Tá resolvido, tá bom? Continuando, atividade 27, a gente tem uma adição de números com radicais, né? Importante, tanto na adição como na subtração, a gente só pode somar os fatores externos quando os radicais forem semelhantes, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. É como se fosse a letra A, a letra X, né? Então, quem que eu vou somar? 2 mais 5, 7 raiz de 7. Só isso. Pô, mas tinha que complicar, né? No exercício 28, simplifique os radicais e efetue as operações. Notem que raiz de 7 não é igual a raiz quadrada de 28, só os índices são iguais, né? Mas a gente pode simplificar o 28. Então a gente copia 3 raiz de 7 mais o 28. Se a gente decompor, ó, por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Então eu posso escrever ele assim, ó. 2 ao quadrado vezes 7. Com isso, 3 raiz de 7 eu copio, mais... Esse 2 aqui não está com índice e expoente igual, então ele sai para fora e fica a raiz de 7. O que aconteceu? Os radicais passaram a ser semelhantes, né? Então eu vou somar 3 mais 2, 5 raiz quadrada de 7 e está resolvido. Como eu adiantei para vocês no 29, né? Simplifique os radicais e efetue as operações. A diferença é que é uma subtração. A subtração é a mesma regra da adição. Só posso fazer a subtração se os radicais estiverem semelhantes. Então nós vamos ver aqui, não dá, né? Raiz quadrada de 50, raiz quadrada de 2 não são semelhantes. Vamos ver o que a gente pode fazer com 50. 50 dividido por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então fica 3, no lugar do raiz quadrada de 50, eu vou pôr o 2 vezes 5 ao quadrado, não é? 5 ao quadrado. Menos 9 raiz quadrada de 2. Estão vendo aqui, ó? 5 ao quadrado é o mesmo do índice. Então esse 5 sai para fora, multiplicando o 3, que já está como fator externo, e sobra a raiz quadrada de 2. Menos 9 raiz de 2. 5 vezes 3 é 15, raiz de 2, menos 9, raiz de 2. 15 menos 9, 6, raiz de 2. Ok? Ver se dá para vocês verem, o vento começou. Ele levanta a folha, mas ajuda um pouco que está calor. E para terminar essa videoaula, vamos fazer aqui o exercício 30 da apostila. Simplifique os radicais e efetue as operações. Então, aqui a gente tem uma afirmação. Está falando que a raiz quadrada de 75 menos 2 raiz de 12 mais raiz quadrada de 27 é igual a 4 raiz de 3. Nós vamos ter que simplificar. Então, vamos lá. 75 dá para começar dividindo por 3, dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então fica 3 vezes 5 ao quadrado. Eu venho aqui e substituo. 3 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes raiz de 12. Se a gente decompor o 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então é 2 ao quadrado vezes 3. Então substituo aqui.
2 ao quadrado vezes 3, mais o 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Não é 3 elevado ao cubo? Só que, como eu estou trabalhando com o índice 2, eu vou fazer isso aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3, que é a mesma coisa. Lanço aqui, 3 ao quadrado vezes 3. Isso tudo está afirmando que é igual a 4 raiz de 3. Vamos lá. Do 3 e o 5 que tem expoente igual ao índice sai. Então fica 5 raiz de 3. Menos 2, que já está aqui. Vai sair esse 2 também, ó. Então ele vai multiplicar o outro 2. E quem ficou sozinho aqui? O raiz quadrada de 3. O 3 ao quadrado sai um 3, fica o outro. E a gente copia aqui, 4 raiz de 3. Então vamos lá. 5 raiz de 3 menos 2 vezes 2, 4 raiz de 3, mais 3 raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Agora é a hora da verdade, né? Todos os radicais ficaram raiz quadrada de 3. Isso significa que eu posso fazer 5 menos 4, 1. 1 mais 3, 4 raiz de 3. Portanto, a expressão é verdadeira, confirmado. Tá? Agora, no exercício 31, que lá na apostila fala assim, efetue as multiplicações e divisões. Então, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Importante avisar vocês que as multiplicações elas podem ser feitas somente quando o índice for igual. Então é o caso aqui. Quando o índice não for igual, a gente tem que fazer uma transformação, mas é uma atividade que a gente vai fazer depois, tá? Nesse momento ainda a gente só vai trabalhar com com multiplicação e divisão de radicais de índices iguais. Então eu faço assim, ó. O fator externo 3 eu multiplico por 5. Então, 3 vezes 5, 15. E os radicandos, né, 8 e 5, 8 vezes 5, 40. Aí você fala, terminou? Não, dá para simplificar o 40. Ó, 40 por 2 dá 20. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, ó, como eu falo de raiz quadrada, eu lanço 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Então, fica 15 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. O que vai acontecer? Esse 2 aqui vai sair. E ele sai multiplicando o 15. No radical ficou quem? 2 vezes 5. Esses dois aqui. Então eu finalizo. 2 vezes 15 é 30. 2 vezes 5, 10. Essa é a resposta. E para terminar, uma divisão, né? Ó. Então, como eu tenho uma divisão, baguncei aqui, né? Então vamos reforçar que é uma divisão. É a mesma regra. Só posso fazer a divisão se os índices forem iguais. Então eu vou lá. 10 dividido por 5 é 2. E na raiz 40 dividido por 10, 40 dividido por 10 é 4. Como eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, então, ó, sempre lembro que aqui é uma multiplicação. O fator externo multiplica o radical. A raiz quadrada de 4 é 2, então 2 vezes 2, 4. Ok? Então a gente encerra aqui essa sequência de exercícios. Valeu, pessoal!